Então, vamos lá. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho da arrogância de alguns comentaristas esportivos que a gente vê na nossa mídia tradicional aí. Por que eu tô falando isso? Antes da data FIFA, né, o Palmeiras já estava ali em segundo, o Botafogo já estava liderando. E eu ouvi vários comentaristas dizendo que o Botafogo era o líder, mas o líder de fato era o Palmeiras. E isso eu acho de uma arrogância tremenda, porque futebol não é feito assim, futebol é jogado dentro de campo. E aí veio a data FIFA, parou para os 10 dias de treinamento, que os 10 dias de treinamento ia ser fundamental para todo mundo, que o Palmeiras ia voltar melhor, que não sei o quê. Palmeiras volta, perde para o Bahia. A desculpa vem. Não, que o Palmeiras não estava com seus jogadores estavam na seleção, que não sei o quê. Aí eu me pergunto, mas o Palmeiras tem o melhor treinador do Brasil, para a maioria deles, né? Tem o melhor time do Brasil, ficou 10 dias treinando e não sabia que ia jogar contra o Bahia sem esses jogadores. Aí quando perde, a justificativa tá pronta. Não, porque o Palmeiras estava sem seus jogadores, né? Estavam na seleção. Ok. Vem o jogo do Botafogo. Não, que o Palmeiras vai ganhar do Botafogo, que o jogo em casa, que não sei o quê. O Botafogo vai lá 1-0. Não, que o Botafogo soube se defender, jogou por uma bola. Aí teve um comentarista que falou assim: não, o erro foi do Abel ter escalado o Richard Rios. Cara, vocês acham realmente que o Palmeiras perdeu pro Botafogo por causa de um jogador? Tem que avisar para ele que o futebol é feito de 11 jogadores. 11 jogadores. E essa arrogância, essa mídia, principalmente a mídia de São Paulo, eles não aguentam ver qualquer outro time a não ser de São Paulo na liderança. Ontem, os programas esportivos, mais de 90% do tempo que era falado do Botafogo e Palmeiras, era falado do Palmeiras, não do líder do brasileiro. Eu não sou botafoguense, né? Mas eu não aceito, eu não entendo isso, porque quem ganhou foi o Botafogo. Se o Palmeiras tivesse vencido a partida, ia ser aquele, nossa, o Palmeiras é lindo, que o Botafogo tá com uma campanha extraordinária. 12 jogos, 10 vitórias. Tem que ser aplaudido. Mas não, o Palmeiras que não ganhou, o Palmeiras que não fez. Até há pouco tempo atrás, o time do São Paulo não ia nada com o Rogério Ceni, que o Rogério Ceni não ia ganhar nada, que não sei o quê, que esse time do Palmeiras de São Paulo, na verdade, né? Não, o problema não era o treinador, era os jogadores. Dorival Júnior veio, mexeu um pouquinho, tá lá subindo na tabela. Não, antes ia cair. Cara, futebol não é feito desse jeito. Futebol não é jogado assim, falado depois do resultado pronto, né? A gente vê aí o tempo todo, o tempo todo. Flamengo joga mal, é um absurdo. O Flamengo joga mal. Com esse time, o Flamengo não pode jogar mal. Com o Flamengo não pode jogar desse jeito. Como é que o Palmeiras tem jogado? Palmeiras ganha de jogo de 1-0. Contra o Botafogo agora foram 49 bolas cruzadas na área. Vocês imaginam se o Flamengo cruza 49 bolas na área? Naquele Fla-Flu, porque o Flamengo fez 20 e poucas faltas, foi um absurdo. O Flamengo jogou, parou o jogo. Imagina se o Flamengo cruza 20, 49 bolas na área, com o melhor treinador do Brasil no banco. Nossa, o Flamengo ia ser chincalhado em todos os programas de esporte. O Palmeiras ganha de 1-0, não. Isso é o time do Palmeiras. O Palmeiras já é assim, o Palmeiras sabe sofrer. O Flamengo ganha de 1-0, não pode. O Flamengo não pode ganhar de 1-0. Mas o melhor time não é do Palmeiras? O melhor treinador não é do Palmeiras? Eu também acho que o Flamengo, principalmente nesses dois últimos jogos, não jogou bem. Principalmente contra o Bragantino, não entrou em campo, uma vergonha. Eu não lembro de ver um time tão apático igual eu vi contra o Bragantino. Não jogou bem contra o Santos, ganhou. Mas é impressionante a arrogância de alguns jornalistas. Eles não aceitam o Palmeiras agora em quarto e o Botafogo em primeiro. Porque o Botafogo, se vocês colocarem no papel quem são os jogadores que a gente conhece, nem a mídia conhecia Tiquinho Soares, não conhecia a maioria do jogador, Eduardo, esse baixinho ponta que estava entrando agora. Então, assim, a imprensa não aceita. O melhor time é o Palmeiras. Aí agora, ontem eu vi, o Flamengo ganhou ano passado Libertadores e a Copa do Brasil. Não, mas o campeonato que demonstra o melhor time é o campeonato de pontos corridos. O melhor time é o Palmeiras. Ok, beleza. Aí agora ontem, porque o Palmeiras perdeu pro Botafogo,
Não, o Palmeiras já tem que pensar bem. É mais fácil ganhar as Copas. Já tá a 8 pontos atrás do Botafogo. Mas não é o melhor time. Eles não se entendem. Eles não se entendem. Não se entendem. Veio o SAF. Para eles, a SAF ia ser a salvação de tudo. Agora falam mal da SAF do Vasco. Eu falei num outro vídeo. SAF, se tiver 20 SAF no brasileiro, vai cair 4 times. 4 SAFs vão cair. Eles vão fazer o quê? Futebol não é feito assim. Futebol não é feito assim. O Botafogo tá com uma confiança muito grande e isso traz ali os jogadores, né, essa confiança, traz ali um futebol melhor. Tudo no futebol é confiança. Para quem joga futebol sabe que na primeira bola que você recebe, se você tocar uma bola bem, se você fizer uma boa jogada, aquilo te dá confiança para o restante da partida. Agora, se você recebe a primeira bola, toca errado, sai um contra-ataque, sai um gol, você já fica de moral baixa, né? Isso é futebol, né? Futebol é jogado de campo. Então, essa mídia que a gente vê aí, principalmente de São Paulo, eles não aceitam o Botafogo como líder. Não aceitam o Botafogo como líder. Ainda tem alguns ainda que falam assim, não, o Palmeiras vai alcançar o Botafogo, né? Você fica nessa contradição o tempo todo. E todos eles são engenheiros de obra pronta. Porque depois que acabou o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, eu ouvi isso, né? Não, que a culpa é do treinador que botou o Richard Rios. Caraca, cara, porque antes do jogo ninguém. Todo mundo sabia que ele ia jogar, todo mundo sabia. Eu não vi ninguém falando. Esse mesmo comentarista eu não vi ele falando, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, filtrar muito o que a gente ouve nesses programas de televisão, né? Com muito cuidado. A gente vê comentaristas aí hoje, cara, que sinceramente chega a ser piada ouvir esses caras falando de futebol, né? E eu ouvi no outro dia, né? Ah, não, que fulano é jornalista esportivo. Tá, mas na faculdade ele não aprende futebol, ele aprende a ser jornalista. Futebol você aprende jogando no dia a dia, no seu habitat ali, né? Você criança, adolescente, é assim que você aprende futebol, né? Eu, desde moleque, eu sempre gostei muito de futebol, tentei ser jogador de futebol, né? E a gente aprende o futebol. E eles são arrogantes, né? Tem um aí que fala que se a torcida reclamar do Flamengo, não, que é Flamimimi, que só ele entende de futebol, só a opinião dele que é certa. Então, assim, a gente tem que filtrar muito o que a gente ouve desses comentaristas, né? Essa semana eu vou trazer mais alguns vídeos falando aí do como é que foi a rodada do nosso Campeonato Brasileiro, Libertadores, e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço.